Olá, seja muito bem-vindo ao canal Papo Humano. Estamos mais uma vez aqui, eu, Alessandra Schneemann, com minha parceira Alexandra Fogatti, e com a nossa convidada do mês, que é a Márcia, né? A Márcia participou conosco no primeiro vídeo, um assunto tão rico, né, tão amplo, que é a dislexia, e a gente resolveu continuar falando sobre esse assunto nesse mês, né, de outubro. Então, a gente fez o primeiro vídeo, a Márcia introduziu para a gente o que que era a dislexia, né, de que forma que ela se deparou, né, com isso na vida dela, com esse diagnóstico. Depois nós fizemos um segundo vídeo, né, que postamos na semana passada, relacionada com a dislexia e o abandono, que também está bem interessante. Se você ainda não assistiu, corre lá assistir. Tenho certeza que você vai ver quanta riqueza, né, de informação que nós trouxemos. E o assunto de hoje, para a gente dar continuidade e finalizar aí esse assunto é sobre a dislexia e o abuso, ok? Então, antes da gente continuar, por favor, deixe o seu like, deixe o seu joinha aí, compartilhe esse vídeo, ative o sininho, se inscreve no canal, que isso nos ajuda, né, a transmitir, né, esse conteúdo, que a gente sempre faz, sempre com muito amor, né, para as pessoas, e para mais pessoas terem acesso, né? Então vamos lá, meninas. E aí, Márcia, conta aí para nós o que que você tem para dizer para nós hoje sobre a dislexia e o abuso. Já estou bem interessada, bem curiosa. Olá, gente. Meu nome é Márcia Casaril, né? Sou parceira também do Espaço Humanidade, parceira das meninas, e hoje a gente está aqui novamente para falar mais um pouco sobre esse assunto, né? Que é a dislexia, e hoje com o ajuntamento com o abuso, né? Porque para a gente perceber, né? Eu atendo pessoas com dislexia, com essa dificuldade do abuso também. Eu também tinha, né? Essa dor bem profunda, bem dolorida, hoje já bem mais leve, né? Com os tratamentos aí que a gente entrega, né? Que eu também entrego e também recebo, porque terapeuta precisa fazer terapia. Né? Então, nos tratamentos, eu fui trabalhando essa questão em relação à dislexia e o abuso. Por que que acontece muitas vezes o abuso para quem tem a dislexia? O abuso acontece com todo mundo, mas em relação à dislexia, para a gente ir percebendo, né, os limites que a gente se coloca, então somos abusivos conosco mesmo, né, porque não nos permitimos vivenciar aquilo que a gente tem vontade, né? Então, a gente se limita naquilo. Se eu quero fazer uma faculdade, mas eu me limito porque a pessoa se limita por quê? Porque acha que não tem a capacidade de se desenvolver no tema, na questão. Mas é só se conhecer e buscar o melhor e buscar a ajuda e o alinhamento, o conforto em lidar com a dislexia, para que assim possa ter menos abusos na sua vida. Um exemplo que eu vou trazer em relação ao abuso é que muitas vezes a gente com a dislexia tem a dificuldade de focar num texto ou então de responder uma mensagem no celular mesmo, ou fazendo algum trabalho do qual a gente quer o nosso limite ali, que ninguém invada nosso espaço assim, né? Então, como tem a dificuldade da gente focar ali para entender o que está acontecendo naquele texto, para a gente responder, muitas vezes o outro, né, que se diz amigo, o outro que se diz próximo, né, geralmente quem está perto é conhecidos ou parente ou amizades que se diz muito amigo. Então, ou coleguinhas. Então, o que que acontece, né? Invade a nossa privacidade, porque o foco da outra pessoa pode ser muito mais aprofundado que o nosso, né, da dislexia, porque olha e já identifica, enquanto a gente está buscando a resposta, né, para nós responder aquela pergunta e entender o que está escrito. Então, facilmente, o outro pode estar tendo ali até seu e-mail pegando, que não é grave, mas aí quando você tem o seu privado, a pessoa acaba invadindo, acaba sendo abusivo em relação à sua privacidade. Então, é um abuso leve, né? Vamos dizer, mas acontece outros abusos bem mais profundo, né? Do qual a gente acaba permitindo por não perceber, né? Porque geralmente acontece lá na nossa criança que a gente vê que é normal. Então, aconteceu lá, a gente se julgou, né? Na criança, no entendimento da criança e no julgamento do adulto, né, em relação se é abusivo, né, sendo abusivo, xingando, usando palavras agressivas, né, que não tem paciência, com
a criança, onde julga ser burra, onde dá empurrões, né? Pode estar acontecendo isso nos familiares com agressividade, né? Sendo abusivo, aonde a criança só está tendo essa limitação. O adulto também tem essa limitação, por quê? Porque está trazendo arrastado essa dor, muitas das vezes, maior parte inconsciente, né? Que não se reconhece como dislexia e se acha que é dependente do outro, né, que não sabe fazer, que é dependente do outro seria o quê? Que eu não sei fazer, eu tenho que sempre estar pedindo ajuda, ou então eu não faço para não pedir ajuda. Então, ficamos nessa dor, nesse mercê em relação a ter respostas positivas e ir crescendo, né, se desenvolvendo, né, Mas então a seria algo realidade. no sentido, assim, de você não partir da dificuldade que você tem, né, que daí você não consegue desenvolver algumas coisas, aí você se sente inferior, né. Até a gente comentou no último vídeo sobre a questão da autoestima, né, então na verdade você tem uma baixa autoestima, você se sente inferior, e aí com isso você não coloca limite, vamos dizer assim, em relação às outras pessoas e essas pessoas se sentem, eh elas Direito. invadem seu espaço, elas se sentem, é que fugiu a palavra agora, elas simplesmente invadem seu espaço e tomam a frente ou fazem coisas que você não gostaria, porque você não sabe dizer não. Seria isso? E isso se torna Eu abusivo, né? E isso se Uhum. torna abusivo para aqueles que é mais próximos, né? Dessa... Sim, acontece, tem essa dificuldade, eu também, né, hoje já com a minha autoestima já bem trabalhada, né, já bem desenvolvida, né, mas no meu caso era mais que eu precisava me concentrar naquilo ali, porque além da dislexia eu tenho o TDAH também, então eu tenho a pressa, tenho ali o meu desenvolvimento que eu não sabia quem era quem, então com o meu autoconhecimento, as minhas terapias, eu consegui separar mais, entender o que que é o TDAH e o que que é a dislexia, né? Porque são graus diferentes e limites diferentes. Mas eu, ao mesmo tempo que eu tinha a pressa de alcançar aquilo que eu buscava, né, por causa do TDAH, eu também tinha a dislexia que me travava, porque eu não conseguia me aprofundar naquilo e terminar. Então, a angústia, a tristeza, rancores, mágoa, tristeza acontecia com frequência, né? Porque entrava em desespero porque tinha que fazer a entrega, o outro podia estar olhando que eu ainda não tinha terminado, ou o que que eu estava fazendo, do jeito que eu estava fazendo. O Mas em outro que ia ver que momento eu que tinha você se errado, né? sentia abusada? Como que vinha essa sensação de abuso para você? De que forma que você identificava? Ou talvez na época você não identificasse, né? Uhum. Hoje, depois de todo o processo, né, que você está fazendo de terapia, autoconhecimento, você consegue daí, né, traçar isso melhor. Mas em que momentos que você se sentia abusada? De que forma que esse abuso acontecia? Um dos abusos era isso, né, que eu sentia que a pessoa, invadia o meu espaço, Tá. de ter até, assim, a sensação no físico daquela pessoa se aproximando para olhar o que eu estava fazendo. Então, Uhum, a minha preocupação era se a pessoa vai olhar, né, tá invadindo o meu espaço, está me limitando. Então, além de eu ter que escrever aqui, ainda eu tinha que ter esse cuidado com o outro. Então, eu me perdia uhum, bastante, né. Outras situações de abuso também pode estar sendo qualquer outro abuso, né? Físico, mental, emocional, hum, agressividade nas palavras, como também fisicamente, né? Uma criança que não está conseguindo, na minha época ou na época de outras pessoas que eu também atendo, na criança não estava conseguindo. Então, antes havia mais agressividade, abuso físico, né? De colocar de castigo, de colocar, agredir mesmo, né? De colocar que no extremo, que de alguma forma precisava aprender, se você não aprende, você vai apanhar, aham. Ah, entende? você é inútil, não consegue fazer nada. Sim. O Uhum, Isso, o empurrão, porque é um dos abusos, né? É a agressividade física, né? sim. Então, tem a dificuldade também que a gente se sente abusado também quando a pessoa é abusiva conosco em relação a não conseguir pronunciar a palavra. Então, Uhum, também é um tipo de abuso, onde, né, começa a rir, ou então, tipo, não dá a mínima para a nossa dificuldade com a dislexia, né? Por quê? Porque talvez não entenda também, né? Em relação a isso, hoje já é bem mais aceito, mas antes era motivo de rir, né, de chacota, essas coisas, uhum. né. Então havia todos
Os abusos familiares, né, que eu vejo que tem o abuso familiar, abuso na escola, abuso no trânsito, né, porque também a pessoa que tem a dislexia, ela tem dificuldade também de direcionar, por exemplo, saber qual é a direita e a esquerda. Se você me ligar e falar, pega a sua esquerda, pega a esquerda, né? Se você fala, pega a esquerda, eu vou buscar onde que é a esquerda, né? Então, posso estar perdendo também essa condução da onde me levar, porque como que eu fui aprendendo para ajudar a mim mesmo e também as pessoas que eu percebia que tinha dislexia, a dificuldade, né? Porque a gente que se limita, mas a gente que também se produz de uma forma usando as nossas habilidades, usando o nosso próprio corpo. Eu uso muito o meu próprio corpo para saber a direção. Então, geralmente eu passo a direção, ou então eu peço a direção, se é do físico, o quê, né? Porque se você está aí do outro lado, você fala, pega as direitas, eu preciso saber se é a minha direita ou a sua direita. Sim. Né? Então, é mais difícil para nós. Tem pessoas que também têm a dificuldade, mas para o dislexo é mais difícil. É como se dentro da cabeça faz Um chacoalha, nó. uma bagunça ali para direcionar. Então, também pode estar ali meio perdido, né? E levar um grito de quem está no lado, xingar que não tem capacidade, que você não sabe dirigir, que você não sabe andar, que você tem isso, tem aquilo. Então, vai indo muitas sendo Agressividade. agressivos, abusivos, né? E até mesmo nos relacionamentos de parceiro, né? De amizade, que nem eu trouxe. Todas as áreas pode estar acontecendo isso por causa das limitações que a gente teve mais agressiva desde a criança. Então, a gente repete o padrão, né? A gente vem no Aham. adulto com essa dor se bloqueado e se limitando, né? Então, Márcia, e aí você passou por todo esse período, né? Um longo período sendo desvalidada, né? Sendo abusada, né? Por mais diversas maneiras, né? E, como você disse, a sua autoestima vai sendo detonada, porque você vai acreditando que você tem algo errado de verdade, que quem passa por isso, o dislexo, ele vai, né, validando o que todo mundo vai falando, porque como ele não tem ferramentas para conseguir sair daquele meio, a infância, o adolescente, né, ele vai validando tudo. E aí quando você foi ficando maior, você foi compreendendo de alguma maneira, né, que isso não era totalmente verdade e que você precisava fazer alguma coisa. Como é que foi esse encontro de você dar limites, né, a esses abusos, né? Dar limites às pessoas mais próximas, principalmente aos familiares que a gente tem muito afeto, muito emocional, né? Que se torna muitas vezes mais difícil se posicionar perante eles, né? Como é que foi esse percurso para você dessas descobertas? Foi um passo de cada vez, né? Porque foi uma construção de muitos anos de bloqueio, então eu comecei um passo de cada vez, é onde eu comecei a perceber que eu já não queria mais estar perto daquela pessoa, sabe? Porque eu não podia mexer no meu telefone, não podia desbloquear meu telefone, porque já havia a senha do desbloquear. Então, antes eu não tinha senha, mas aí comecei a perceber, né, que o celular ficava com a tela meio diferente quando eu chegava do lugar onde eu tinha ido, e é onde eu comecei a colocar senha, mas de repente daí já parece que estava vendo até a minha senha, então eu fui querendo me afastar das pessoas, de certas pessoas, né? Ficar um pouquinho sentada mais longe, ficar mais esperta quando essa pessoa estava chegando, ou então eu deixo para responder depois, né? Hora que a pessoa não está por perto. Então, eu fui percebendo esses gatilhos de como eu ficava quando chegava alguém perto, quando acontecia alguma coisa. Então, muitas vezes, para não ser abusada, agredida emocionalmente ou mentalmente ou fisicamente, né, de todos os tipos de abuso, eu também comecei a evitar as pessoas, certas pessoas. Então, no masculino, pessoas, né, fora da casinha ali que era das amizades, para não ser machucada. Então, quando eu fui vendo esse padrão que repetia, né, diariamente, que me incomodava demais, que eu já me preocupava com a ansiedade antecipadamente em relação
às amizades, ao sexo, né, de todas as partes para mim não passar novamente para aquela situação, porque quando eu fui percebendo isso, eu tava tipo assim, não suporto mais, não aguento mais, aqui está o meu limite, ou eu me olho, ou eu me cuido, ou eu busco uma solução para essa situação, né? Porque é eu que vou me salvar de toda essa confusão, essa prisão que eu vivia, né? Porque eu me sentia presa mesmo dentro ali, porque estava bloqueada, né? Então foi é, com autoconhecimento de me conhecer e me estruturar internamente, aonde eu fui tendo a liberdade de me expressar de uma forma menos condicionada, né? Então, vou fazendo com mais liberdade e percebendo com mais facilidade agora onde tem o abuso. Por quê? Porque se eu vivi, eu sei a energia, já sei que ali pode estar vindo um abuso, então, usando como um alerta e não como evitar de certa forma, né? Ou eliminar essa pessoa da minha vida. Então, eu consigo perceber com antecipação a agressividade, né? Então, cada dia que eu vou evoluindo, vou aprendendo, vou aceitando a minha dislexia, vou fazendo né, com as piadas da minha parte, né? Quando eu dou uma errada, para ser mais leve para mim mesmo, porque agora, tipo assim, né? Tipo, não preciso ficar condenando, né? Então, se a gente condena nós mesmos, a nossa autoestima, por tão machucado que foi, né? Que nem foi falado bastante aqui, não, é a condenação, porque a gente mesmo vai se degredindo internamente, desvalorizando, né? Deixando de se apoiar, deixando de se olhar, deixando de se cuidar. Então, aí daí, se não tem o abuso do outro, tem o nosso próprio abuso, se a gente não se olha, não se cuida. Porque quando eu me digrido, eu estou me agredindo, estou me machucando, estou querendo eliminar. Se eu quero eliminar a dislexia, quem é que tem a dislexia? Sou eu. Então eu quero me eliminar. Então, onde a gente começa a ficar doente, a gente começa a ficar travado, entra a depressão, entra ali a escassez, entra a frequência baixa, né, de todas as áreas, né? Raiva, medo, né? São vários sentimentos que vão Instagram. brotando, né, de toda essa história, várias camadas, né? Muitas camadas de sentimentos de negação, né? Sim, porque o medo, ele é uma emoção, mas dependendo do tanto tempo que você está ali, vira um sentimento, né? Então, se foi muitas vezes que aconteceu, a gente entra em estado de medo, aonde a gente está se limitando e pode estar até limitando o outro, que pode ser que não seja aquela pessoa que vai agredir, se a gente não tiver o autoconhecimento. Então, a gente coloca que todo mundo é igual, né? Coloca na caixinha de todo mundo é igual, que todos são iguais, que toda amizade é igual, que todo homem é igual, que toda mulher é igual, que tudo isso, tudo aquilo. Então a gente mesmo vai se limitando e limitando o outro, muitas vezes, de trazer a amorosidade, o cuidado, o vaso de flor, né, o presente, a liberdade de se expressar, porque tem que ter todo sempre, né, o cuidado ali, né, como se dos dois lados o pisando em ovos, né, para não ferir. Eu usava muito isso também, porque eu tinha medo, né? É, sempre parece que eu estava pisando em ovos. Eu tinha essa sensação que sempre eu estava pisando em ovos, que eu tinha que cuidar o que eu iria falar para não magoar, não machucar o outro. Então eu mesma me degredia, me machucava para o outro se sentir melhor no meu entendimento, né? Fazia isso tudo inconsciente. Então estava ali, eu mesmo me eliminando de certa forma, me rejeitando, né? Me soltando de lado, pensando no outro, né? Porque sempre o outro falava que eu era isso, o outro, e aquilo, né? Então a gente passa a acreditar, né? A gente começa a Quer usar a dizer que é máscara do aquilo que o. mesmo, né? Uhum. O outro A pensa. gente começa a usar a máscara do outro, né? Tipo, o que o outro te prega, né? O que o outro te fala. Então, com muitas repetições, deve ser verdade, né? Porque todo mundo parece estar falando a mesma coisa. E quando não está usando a máscara que o outro coloca, a gente mesmo se coloca uma máscara para não ser invadido, não ser machucado, né? Isso é terrível, né? Porque você acaba tendo relações, né? Está em ambientes e relacionamentos em que você tem medo de ser quem você é, né? Você tem medo de se expressar, de ser, né, quem você é de verdade, porque as pessoas não vão aceitar, né? Então você aí tem que lidar com a intolerância das pessoas, né? De não entender, né, essa dificuldade ou essa forma diferente de ser
né? E aí a gente, aquele velho hábito, né, nosso de como sociedade, de querer encaixar todo mundo dentro de uma caixinha, né, enquadrar todo mundo do mesmo jeito. E aí você não é, né, aí você sofre retaliações, né? Então, aí você, só que se você não dança conforme a música, aí você fica de fora, né? Então, imagina que dificuldade, que difícil isso, né? Você querer ser aceita, né? E do jeito que é, mas sem ter essa liberdade, né, de poder ser quem você é, sem poder se expressar, e as pessoas não olharem isso com amor, né, com amorosidade, e sim com intolerância, né? Muito difícil isso, Márcia. Então, realmente, eu fico muito feliz, assim, de você estar vindo aqui no canal, né, falando sobre isso, dando seus depoimentos, a sua experiência, suas experiências pessoais, para abrir os olhos, né, das pessoas das duas formas, né, tanto da pessoa é, manifestar quem ela é independente, né, do que os outros achem, e, né, por outro lado, nós olharmos os nossos irmãos, né, com outros olhos, com mais amor, né, entendendo que ele só é diferente, né, são características, né, eu tenho uma característica assim assustado, o outro tem uma característica diferente da minha, e assim é, né? Essa é a riqueza, né? De você, do grupo, né? Da sociedade, da diversidade. Eu acho que essa é a diversidade, né? Eu acho que a palavra diversidade, ela é muito rica nesse sentido de você aceitar o outro com as características dele, né? Sem ter que querer colocá-lo dentro de uma caixinha, né? Porque senão todo mundo sofre, né? Todo mundo entra em sofrimento. É difícil, né? Respeitar, né, o limite do outro, respeitar o outro com as condições do outro, né, porque fica aquele, né, um ponto bem legal para se perceber, né, ali, porque muitas pessoas nem sabem que tem dislexia, só fala, até hoje mesmo eu comentei, conversando com uma moça, né, no banco, ela comentou, né, que eu acho que eu tenho, porque eu tava lá, meio perdida lá, porque daí vem os dois juntos, né, quando é para fazer rápido, a dislexia e o TDAH, né, então, vamos lá, né, e daí, aonde ela falou, Márcia, eu também acho que eu tenho, ela falou assim. Daí, onde eu estava conversando com ela, né? Porque muitos acham que tem, outros nem acham que tem, nem sabem que tem, e outros já Nem sabem imagino. que tem. Aham, então, um ponto bem legal para se identificar é, né, se a gente está aí no abuso, nessa dificuldade com a dislexia, de se perceber, né, você fica pisando em ovos toda vez que é para falar, você fica pisando em ovos toda vez que é para você se aproximar de uma pessoa, você sempre está se limitando, cuidando para não errar a palavra, para parecer uma boa expressão, para você para o outro não perceber a sua dificuldade, ou até mesmo você nem sabe que você tem a dificuldade. Então, aonde o outro é como ele é, né? Se a gente for olhar a digital, cada pessoa tem um, né? Então, a dislexia, ela é só uma parte nossa, ela não é nós, né? Então, é uma parte que a gente pode lidar muito bem nas sessões terapêuticas, né, de resolver essa situação de uma forma mais leve. O que que seria resolver? Vou deixar de ser disléxica? Dificilmente, mas tenho qualidades das quais podem brotar durante a terapia, onde eu passo me utilizar e respeitar, não ser abusiva com a minha dislexia. Não ficar me xingando, me maltratando, ou ficar com medo de ir no banco, por exemplo, ir em algum lugar, ou até mesmo ficar sozinha, eu me respeito. Porque eu não fico violenta comigo mesmo, abusiva comigo mesmo, porque eu também tenho o outro lado. Então, quando eu vou me autodescobrindo, me florescendo de dentro para fora, todas são funcionais. Todas são. Porque, olha, se for olhar um simples, através da dislexia, eu me comuniquei com essa moça da qual a gente conversou um pouquinho. É. Então, quantas pessoas a gente pode, né, encontrar no caminho e fazer um bom aproveito com aquilo que a gente não aceita, né? Então, hoje eu aceitando, eu consigo fazer isso. Então, é legal, é importante a gente se reconhecer aquilo que a gente está julgando feio, errado, ruim, é algo que pode aproximar de outras pessoas, ter uma conversa gostosa, entender que o outro também tem algumas limitações, pode ser a mesma como também não. Então, motivo de rir. A gente encontra quando a gente está leve, né? Quando a gente se aceita, e acolhe essa partezinha e não fica se machucando, né? Então, onde a gente é mais criativo em todas as áreas, né? No fim é isso, né? Tudo é amor, porque quando você perde o amor, né?
do quem está ao redor, por toda essa condenação, né? É por cuidado, mas nem tanto, né? O filme que a Lê trouxe, para quem não assistiu, qual é o nome, Lê? A gente Como deixa estrelas aqui na Terra. como Estrelas na Terra, é perfeito, né? É um bom olhar, né? Para a gente entender o que essas pessoas ao nosso redor, né? Uma não aceitação, não querer ver que tem uma dificuldade, que tem outros caminhos que possam ser feitos, vai endurecendo as pessoas ao redor, né? Elas vão endurecendo porque não aceitam o fato de que alguém pode ser muito diferente. Não há aceitação de que outras pessoas aprendem por formatos diferentes, né? Por exemplo, na dislexia, né, Márcia? Não sei se você tem isso ou não, instrumentos musicais, né? O cantar, pode ser música, pintura, as artes em si pode trazer muito esse aprendizado diferente, né? Que não tem no outro, mas que pode florescer mais em quem tem a dislexia, né? É um caminho de comunicação diferente, né? Então, vai ter habilidades, como você trouxe, né? Vão haver outras habilidades, e é o encontro desse amor por si, né? A hora que você encontrou o amor para resgatar o que era para você importante, e voltar para a sua integridade, é a hora que a gente volta no amor próprio, né? E quando a gente tem amor próprio, quando a gente vai desenvolvendo esse percurso, se conhecendo, se autorizando, se permitindo novas maneiras de aprender, né? Se desprender dessa crença que todo mundo fez assim, eu também tenho que fazer, porque é isso, né? Você se aceitar que você tem outros meios e desenvolver esses outros meios com habilidade, né? E aí o amor vai fluindo cada vez mais. E quanto mais você tem amor por você, mais respeito, mais integridade, mais e mais as pessoas ao seu redor também vão devolver com mais integridade, com mais Sim. respeito, com mais amor, né? É a mão, é o dar e receber, né? Antes você não recebia e também não se dava. Hoje você consegue dar e aí passa para fora e também consegue receber hoje um pouco mais desse reconhecimento externo, né? Muda a frequência, Sim. né? Muda a frequência Você passa de uma frequência ali de não aceitação, né? de medo, De medo, de tudo, para uma frequência de ok, eu sou o que eu sou, né? só que E só. tá tudo Sim. bem, né? Sim, porque senão a gente acaba sendo muito rígido, né? Então, uma Sim, conversa que poderia ser escolhe, leve, a né? gente troca 3 palavras e já se limita, né? Então, respeitando o outro lado também, quem foi agressivo, quem é agressivo, né? E também tem um lado que precisa ser cuidado, se assim essa pessoa querer, que não é eu que mudo o outro. Então, cada um nas suas condições, cada um no seu aprendizado, né? Porque cada um está vivendo o que precisa viver, né? Porque senão não estaria cada um com a sua dificuldade, com o seu aprendizado, né? Então, o autoconhecimento ajuda a desenvolver tudo isso, né? Que posso passar um conhecimento diferente a partir de agora, né? Se antes era mais limitado, hoje eu posso desenvolver com mais qualidade. Gente, vamos combinar, né? Enquanto vocês estão aí escrevendo, hoje o digital pode escrever tudo que vocês querem, né? Verdade. Pode, a Ah, legenda está aí tá aí para aí, né? ajudar. Então, Yeah. e se tá difícil para ler, escuta o áudio, escuta o vídeo, assista o vídeo, busca livros com gravações, né? Se você aí um momento decidir, não, eu quero me aprofundar a leitura, tá tudo bem, vai no seu tempo, vai no seu espaço, vai indo conforme o seu pé, né? Vai conforme a dança. Né? Mas às vezes a gente se limita tanto e que nem lembra que tem o digital aí, tem todo esse, essa, esse formato, né, que já está, né, na tecnologia, de que eu não preciso mais escrever, é só falar lá que, ou falar, ou então legendar lá que já está tudo, né? Então, todas as línguas, só lembrar que é só buscar outro jeito de fazer. Temos Se o outro faz ferramentas, escrevendo, né? Usar essas ferramentas a nosso favor, sim. né? Ao nosso benefício, né? E é bem Eu tinha. interessante, Márcia, você. Desculpa, Uhum, pode falar. pode falar. Não, eu ia só comentar que eu acho bem importante você falar dessa questão do abuso, porque quando a gente fala em abuso, a gente pensa assim do mais extremo, né? Claro que é horrível, né? Mas eu digo assim que acho que até para a gente perceber no dia a dia, né? Que às vezes a gente comete abusos, né? E Uhum. abusos
né, pequenos, né, que a gente às vezes nem se dá conta, né? Da gente com os nossos filhos, com os nossos parceiros, com amigos, como você falou, com familiares, com a mãe, né? E vice-versa, né? E eles com a gente. Então, tomar cuidado com isso, né? Estar atento a isso, né? Porque a gente acaba nesse mundo de tudo rápido, de tudo, né? Tudo tem que estar acontecendo de maneira rápida, as crianças têm que aprender rápido, né? É, às vezes algumas mães caem até na questão de comparação, né? Ah, porque o meu filho fala inglês, o meu filho isso, o meu filho aquilo, não sei o que, e se você cai nessa vibe, cara, aí você tá, de repente você tá criticando o seu filho, né? Abusando dele, né? Tipo, poxa, por que que você não é assim? Por que que você não é igual fulaninho, né? Né? Porque você não é tão hábil, né? Não faz tantas coisas quanto, né, o ciclano por causa, né, dessa comparação e porque a gente acaba não aceitando, né, as pessoas como elas são. Então, você me fez refletir aqui, né, que eu também tenho que tomar cuidado com algumas coisas, porque eu acabo, já fui intolerante com os meus e fiz alguns abusos ali, né, então a gente realmente tem que estar antenado, né, para não fazer, né, gente, porque é besteira, né, é besteira. E não viver no extremo, né? Porque às vezes, dependendo se vai querer cuidar demais, aí que tu passa por cima, né? Aí que a gente Para atropela por causa da controlar, né? pressa, né? A pressa de tudo. Então, o autoconhecimento, ele vai como ajustando as velas. Então, você faz coisas inconsciente, você só vê que você atropelou depois que atropelou, e que você abusou. Então, tanto um lado como o outro, todos os lados. Então, quando você tem o autoconhecimento, vai ajustando internamente que você vai tendo uma qualidade de comunicação melhor, não precisa ser no extremo, né? Pode ser uma conversa com uma palavra, você pode resolver, quando antes, sem o conhecimento, você falava 10. Né? Então, ali a gente tem a escolha do que a gente quer colocar. Por quê? Porque eu me comunico melhor, eu me entendo melhor, eu já percebi, agora já não é mais inconsciente que eu sou abusiva, que eu já sofri o abuso, né? Então a gente aprende a se limitar de não ser tão abusivo, como também de não ser abusado, porque a gente já sabe como eu sou, o que que eu gosto, o que eu não gosto, isso machuca, isso para mim eu fico com incômodo, com raiva, com medo, com tristeza, então eu já nem faço, né? Porque uma coisa que eu usava muito em relação, que foi comentado, que a Lê trouxe, eu não tocava instrumento, acho que toquei violão umas 3 vezes só, mas para onde que eu ia? Eu ia para o crochê quando eu era adolescente. Eu fazia pontos que hoje eu fui, ontem eu fui olhar, que eu falei, mas será que fui eu que fiz? Então tem essa qualidade do qual eu me admirei dos pontos da qualidade que nós pode fazer. Então, cada um tem o seu, como se fosse o seu escape, né? De estar em presença, de estar na sua comunicação interna, elaborando aquela qualidade, né, de se expressar de alguma forma. Então, eu me expressava dessa forma. É Hoje eu isso também me aí. expresso, né, aqui também conversando com quem está ouvindo, né? Então, também é uma Lindo forma de isso. expressar. Sim. Isso aí, vamos Interessante. caminhando então para o fim, né, meninas? Lê, se quer encerrar? Tchan. Bom, eu achei lindo, maravilhoso, adorei estar aqui com você. Eu espero que, né, todo mundo que vai assistindo essa live possa ir realmente se conectando, né? Eu acho que muito interessante a dislexia, mas para mim fica muito também essa questão do, como a Alessandra trouxe, né, de quanto podemos também ser abusivos, quanto podemos ser o abusador, né, do outro e o abusador de si mesmo, né? Usando esse chicotinho interno, né? E isso vai fazendo a gente perceber muitas coisas ao nosso redor a partir do momento em que você está com esse olhar desperto, né? E é isso que a gente deseja aqui, tenho certeza, né? Todas nós, que toque de alguma maneira um despertar para você sobre os vários aspectos desse vídeo e dos outros que a gente trouxe também sobre a dislexia. Eu agradeço muito a presença de vocês, Márcia principalmente, a Lê, e espero que você tenha gostado. Deixa o seu like aí no canal, aperta o sininho se você ainda não tocou o sininho para receber os nossos vídeos, e não deixe de compartilhar com quem você acha que possa acrescentar e aprender algo com esse nosso bate-papo, tá bom? Aí. Obrigada, meninas. Obrigada, Tchau, meninas. tchau. Adorei. Tchau, até a próxima.
Eu que agradeço, meninas. Um beijo, foi um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto aí, para a gente ir, né, soltando um pouco as camadas do que está aprendendo, né? A diversidade. Beijo. Isso aí. Diversidade. Obrigada, Marta. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.